E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Como o pastor Marcos Petrucci disse, eu estou acompanhado da minha linda esposa, Josefa, mas conhecida carinhosamente por todos como Jo, minha linda Jo, que no próximo dia 28 de julho faremos 36 anos de casados. Desses 36 anos de casados, Papai do Céu nos deu 2 filhos, a Iris, que é casada com o Luiz Fernando, e a mãe do Ethan e do Joshua, que são os nossos 2 netinhos, que moram lá nos Estados Unidos, uma cidade chamada Malden, em Boston, estão lá há 8 anos. E também nós temos o Davi, o nosso filho caçula, que está ali em Manhuaçu. Davi é líder do Ministério de Juventude ali na Pibaçu, na primeira igreja batista em Manhuaçu, igreja que eu tenho o privilégio de pastoreá-la há 17 anos. Deus tem sido nos abençoado muito ali naquela igreja, que tem a visão de igreja multiplicadora, uma igreja intencional, uma igreja relacional, uma igreja que também, assim como essa igreja, trabalha com células, né? Lá usamos a nomenclatura de PGM, mas é a mesma coisa, célula, PGM. Nós lá também trabalhamos com essa visão de uma igreja intencional, de uma igreja relacional, e Deus tem nos abençoado tremendamente. No último dia 20 de março, se eu não estou enganado, o batismo, nós recebemos 86 novos membros. Nesse último batismo nós tivemos, na verdade foram 34 batismos por águas, né? Passado pelas águas, 34 novos membros e 56 vindo de outras igrejas. Então recebemos 86 pessoas, 52 e 34 pessoas. Nós estamos aí sonhando, né? Nossa igreja, hoje nós somos quase 900 discípulos. Somos membros, não, são 900 discípulos que têm entendido que nós precisamos espalhar esse amor de Deus, essa graça de Deus, ali na cidade de Manhuaçu, Rio Grande. Manhuaçu significa Rio Grande, por isso que você passando lá, você vai ver a placa da igreja chamada Pibaçu, é a Pibaçu, é uma grande igreja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Homens que fazem a diferença. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5, olha aí para a sua Bíblia, eu estarei lendo na versão NVI. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Queridos, uma pequena introdução da biografia de Noé, que é a 10ª geração desde a criação de Adão. Noé viveu em tempos maus, quando o comportamento da humanidade havia chegado ao extremo, que a solução foi o julgamento, conforme Gênesis 6, 9. Noé foi um homem justo, andava com Deus, e esse andar com Deus tem a ver com obediência, ou seja, a Bíblia diz que Noé era um homem obediente, era um homem de fé. E falar de homem de fé, que fez a diferença em sua geração, sem citar Noé, seria uma injustiça, porque ele alcançou graça diante de Deus. Por isso a vida de Noé fez a diferença. E eu quero pensar com você sobre esse homem que entendeu o seu propósito, e aproveitaremos para aprender de maneira muito rápida aqui e prática algumas lições que este bereano, esse homem com propósito, entendeu. Primeiro, anote aí se você puder: um esposo, um homem que fez a diferença para a sua família.
Um homem que fez a diferença para a sua família. Gênesis capítulo 7, verso 1 diz: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Ei, tanto o homem como a mulher, eles receberam de Deus atribuições para uma vida familiar. Algumas iguais, outras diferentes. Por exemplo, ao criar a mulher para ser uma ajudadora do seu marido, o Pai Celeste, nosso Deus, definiu o papel de cada um. O papel dessa mulher auxiliadora, mas também o papel do homem como cabeça, como sacerdote, como governante do seu lar. Também nós encontramos nas Escrituras ordens claras sobre a responsabilidade do marido de amar, de honrar a sua esposa, como diz Paulo escrevendo à igreja de Éfeso no capítulo 5, a partir do verso 25. E o que separamos como um papel ainda distinto de ser esse amante de uma mulher, nós entendemos ainda que quando Deus criou o homem e o estabeleceu no Éden, o Senhor deu funções distintas para o homem e para a mulher. Logo, mesmo antes de criar a mulher e estabelecer a família que já existia em seu propósito eterno, o Criador definiu o papel do homem como sacerdote, como provedor, como protetor da sua futura família. Portanto, os principais deveres do esposo, nós precisamos inculcar isso como maridos, como pais, como homens de Deus, é que nós precisamos ser sacerdote do nosso lar, que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, que nós devemos ser o provedor da nossa casa e que nós devemos ser o protetor. Ei, homens, ei, bereanos, nesse mundo relativista, nós não podemos perder o absolutismo de que o marido deve ser o sacerdote do lar. Alguns homens erroneamente interpretam a sua função de cabeça do lar como uma posição em que os outros, e às vezes principalmente a sua própria esposa, deve reconhecê-lo. Mas quando a Bíblia diz, e quando nós falamos acerca dos deveres do marido, nós queremos enfatizar o papel que ele, o homem da casa, deve cumprir. É lógico, homens, é lógico, irmãos e irmãs, que é parte dos deveres da esposa reconhecer e se submeter a esta posição do marido, mas há alguns homens que querem que outros reconheçam nele um encargo que eles mesmos nunca assumiram. A negligência de muitos esposos, a negligência de muitos esposos empurram suas mulheres a assumirem deveres e funções que não pertencem a elas. E no fim, muitos deles ainda reclamam de alguém ter usurpado a sua posição. Portanto, repito, o propósito desta conferência é ajudar os maridos, ajudar os esposos a entenderem o que eles precisam fazer quanto à responsabilidade de governar que Deus deu a cada um de nós como homens. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 13, diz: quero, entretanto, que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Meu amado irmão, a importância do assunto é destacada na expressão usada pelo apóstolo Paulo: quero que saibas que. Aqui não podemos ignorar os princípios divinos para o funcionamento familiar, e o principal deles é o homem como governo ou governador, o governante do seu lar. O marido é o cabeça da mulher. Ei, homens, esposos, pais, bereanos, aqueles que estão próximos a você são os que mais lucram quando você faz o que é certo. Quem ganha sua esposa, quem ganha seus filhos,
Quem ganha é a igreja, quem ganha é a sociedade, quem ganha é o reino de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com esse homem diferenciado: ele fez a diferença para gerações futuras. Fez a diferença para gerações futuras. Irmãos, no meio de tanta escuridão, Noé foi um ponto de luz. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, que nos embaraça, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ei, irmãos, suas ações podem ajudar aqueles que vêm depois de você, por causa da aliança com Deus, por causa da aliança que Noé fez com Deus. Nós temos a certeza que estamos livres da destruição causada por um dilúvio que atinge o mundo inteiro, Foi a aliança que Noé fez com Deus em obediência, e Deus fez com Noé, que por causa disso nós temos a promessa que o mundo nunca mais será destruído por um dilúvio. Os habitantes da terra ainda recebem o benefício decorrente da vida de retidão desse homem, que fez um pacto com Deus, de seguir firme no propósito, de levar uma vida de integridade, de levar uma vida de obediência a Deus, que é algo que sempre tem o potencial de causar um impacto positivo, não só na nossa vida, mas na vida daqueles que estão à nossa volta. Por isso, querido, Deus nos chamou para nós fazermos a diferença. Deus nos chamou para impactarmos não só aqueles que estão próximo de nós, como os nossos familiares, mas também nos chamou para impactar a vida daqueles que estão no nosso trabalho, na nossa faculdade. Isso é deixar um legado para outras gerações. Algumas pessoas, elas querem impor restrição a si mesmo de acordo com o seu talento, inteligência ou experiência. Outras pessoas se preocupam com a idade, mas com Deus uma pessoa sempre pode fazer a diferença, independente das circunstâncias e situações. Talvez você fale: pastor, mas eu sou muito novo. Ou pastor, eu sou muito velho. Ei, meu irmão, idade não significa nada para Deus. Lembra da história que está registrada em Mateus capítulo 6, quando fala do outro discípulo André, irmão de Simão Pedro, que disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso diante de tanta gente? Disse Jesus: mande o povo se assentar. Um menino com 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão. Noé, que já tinha cerca de 600 anos, quando começou a chover, ele entrou na arca e mudou a história da sua família e da humanidade, porque escolheu ser obediente ao Senhor, mesmo com 600 anos de idade. Você não está velho demais, você não está jovem demais para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Você pode beneficiar gerações futuras, servindo a pessoas, influenciando de modo positivo, sendo intencional em tudo que você fizer. Porque no mundo de mais influências, seja você uma referência de influência positiva. Saiba usar a sua influência e afluência para impactar pessoas, principalmente os da sua casa, inspirando outras pessoas a se comprometerem com Deus, comprometerem o tanto que você é comprometido. Por isso que precisa ser
a partir do seu testemunho de vida. Terceira coisa que eu aprendo com esse homem de Deus: ele fez a diferença no lugar onde ele foi colocado. Fez a diferença no lugar onde ele foi colocado. Perceba a importância que você tem para Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 9, na verdade a parte B do verso 9 diz: o Eterno está sempre atento, buscando pessoas inteiramente comprometidas com Ele. Meu irmão, todas as vezes que eu penso sobre ser bênção onde Deus me colocou, vem à memória, na minha cabeça, aquela jovem que estava lá na casa de Naamã. Uma história registrada no segundo livro dos Reis, do capítulo 5, que revela valiosas lições para nosso dia a dia como servo de Deus. Mesmo sendo uma personagem secundária, a sua fé, o seu serviço, são exemplos inspiradores para todos os crentes. Uma jovem escrava, que a Bíblia não cita nem o seu nome, mas que sabemos pela sua história, que ela foi influenciada pelo homem de Deus, Eliseu. Um dia ela conheceu um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem com um propósito específico, e aquele homem mudou a história dela, impactou tanto a vida dela, que quando ela estava escrava na casa de Naamã, ela fez a diferença na casa do seu senhor. Uma menina com testemunho de fidelidade. Lembra da história? A serva de Naamã era cativa israelita, servindo na casa de um comandante sírio. Apesar de sua situação difícil, ela permaneceu fiel a Deus e se destacou por sua conduta exemplar. Mesmo distante da sua terra natal, mesmo longe da adoração ao Deus de Israel, ela não permitiu que as circunstâncias abalassem a sua fé. Essa serva, que um dia foi impactada pelo homem de Deus, nos ensina a importância de sermos fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias adversas que possamos enfrentar. Essa menina que foi impactada por um bereano, ela nos inspira a permanecer firmes em nossa convicção, mesmo quando estamos em ambientes hostis à nossa fé. Em meio às provações, nós podemos testemunhar a fidelidade de Deus e impactar positivamente aqueles que estão ao nosso redor. Aquela menina que foi um dia impactada pelo homem de Deus, um homem com um propósito, um bereano. Essa menina fez a diferença com uma sabedoria incrível. Diz o segundo livro dos Reis que quando Naamã foi atingido pela lepra, a serva reconheceu que Deus poderia curá-la através do profeta Eliseu lá em Israel. Com coragem, com sabedoria, ela compartilha de maneira intencional a informação com a sua senhora, a esposa do seu senhor. E nessa atitude, nós aprendemos que como servo de Deus, nós podemos orientar, nós devemos encorajar outros a buscarem a cura e a solução em Deus. Ei, para Deus não há impossíveis. Às vezes as pessoas ao nosso redor estão enfrentando desafios e dificuldades, e nós, como servo de Deus, temos o privilégio de apontá-las para o caminho de restauração. Essa menina, que a Bíblia não cita nem o nome, mas que um dia encontrou um homem de Deus, que teve a sua vida impactada por um homem transformado, um homem com propósito, um bereano. Essa menina fez a diferença com uma humildade de dar inveja. A serva de Naamã, ela demonstrou uma humildade admirável ao reconhecer que a verdadeira cura viria de Deus. Essa menina não buscou o reconhecimento ou atribuiu a si mesmo os poderes miraculosos. Ao contrário,
ela apontou seu Senhor para o Deus de Israel, indicando que Deus, Ele era a fonte de todo poder e restauração. Irmãos, da mesma forma, como servos de Deus, nós precisamos cultivar essa atitude de humildade, reconhecendo que somos apenas instrumentos na mão do Todo-Poderoso. É essencial nós direcionarmos as pessoas para a glória de Deus, atribuindo Ele a glória. Em nosso dia a dia, nós devemos lembrar que não somos a solução para os problemas das pessoas, mas que nós temos um Deus que é a solução para os problemas das pessoas. Queridos, eu quero concluir. Eu quero finalizar, porque eu tenho certeza que a mensagem hoje começou quando você entrou naquele portão com um sorriso com os irmãos que nos receberam ao entrar no estacionamento. Tudo o que aconteceu aqui faz parte desse culto de adoração a Deus. E eu quero então fechar nessa noite dizendo para você a última característica dessa menina, que um dia teve um encontro com um homem de Deus, que mudou a sua história e fez com que a história de outras pessoas fossem mudadas. Essa menina era uma menina que tinha generosidade. A serva de Naamã, ela demonstrou generosidade em seu serviço, mesmo sendo uma cativa, uma escrava. Ela se importou com o bem-estar do seu Senhor e compartilhou a solução para a sua aflição. Ela podia muito bem dizer: eu estou aqui como escrava, quem mandou ele me tirar de lá da casa dos meus parentes, me trazer como escravo, agora está leproso, bem feio, é a mão de Deus, mexe com meu Deus para ver. Ela podia ter dito isso, ela podia ter dito: bem feito, agora vai ver, mas não. Essa menina teve uma atitude altruísta e nos ensina que, como servo de Deus, nós devemos servir o próximo com generosidade e compaixão. O amor de Deus que habita em você, que habita em nós, deve se manifestar em nossas ações e atitude em relação aos outros, independente de como os outros agem com a gente. Nós devemos estar dispostos a estender a nossa mão e ser um instrumento da bênção para aqueles que nos rodeiam, colocando seus interesses acima dos nossos. Hoje, na hora do almoço, foi nos mostrado uma foto, meu irmão, de uma época em que a igreja tinha um irmão que doava dezenas de cestas básicas. E assim, está chegando o culto aí de mãos cheias. Nós teremos a oportunidade de replicar isso, de trazer com generosidade os alimentos para a casa do Senhor, para que pessoas que não têm condição de se alimentar possam ver a compaixão e graça da igreja de Cristo Jesus. Porque nós fomos chamados para ser generosos, fomos chamados para servir, fomos chamados para refletir o caráter de Cristo, permitindo que a sua luz brilhe através de nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu finalizo dizendo que aquela menina escrava, ela teve a sua vida influenciada por um homem de Deus chamado Eliseu. É a influência que aquela menina sofreu em sua vida. Essa influência positiva de um bereano levou uma menina a mudar a vida do maior general que existia em sua época. Ei, meu irmão, o seu relacionamento com Deus mudará a história dos ambientes em que você frequenta, mudará a história da sua família, mudará a história da sua igreja, mudará a história da sua nação. A única coisa que Deus espera de você é que você se posicione como homem de Deus, para que Deus possa te usar, para que grandes coisas aconteçam aqui, neste lugar, a partir da sua vida.
Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Mas feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Enquanto você ora, eu não posso sair daqui sem fazer uma pergunta especial. Porventura, alguém entrou aqui nessa igreja nessa noite, afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, e a partir de tudo que ouviu aqui, a partir do abraço que recebeu quando chegou aqui, a partir dos louvores que moveram o nosso coração em direção ao céu, a partir desses homens cantando aqui no coral, dizendo: Senhor, nós estamos aqui dispostos a te servir com qualquer desafio que seja, através do ministério de inclusão, nossas irmãs aqui prontas para servir os nossos filhos, tudo isso, tudo que você ouviu aqui, o testemunho do Evandro, como Deus mudou a sua vida através do encontro com Deus, isso falou ao seu coração desde os primeiros momentos. E você não pode sair daqui sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Antes de nós orarmos pelos homens, pelas famílias, eu queria perguntar a alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso agora, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de tomar uma posição a partir de tudo que ouviu hoje, dizer: Senhor, eis-me aqui. Alguém, levante a sua mão onde você está, que só para me identificar. A igreja está orando por você, não tem ninguém olhando para você, só você levantar a mão dizendo: pastor, eu estou aqui, eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite? Amém, meu irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe, pode abaixar a mão. Há mais alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? É só levantar a sua mão que eu quero orar por você, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero, Senhor. Há mais alguém? Há mais alguém aqui? Senhor, saio daqui nessa noite com o coração vibrando, Senhor, cheio, mas cheio, inundado da Tua graça, de ver uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que entendeu o seu chamado, uma igreja, Senhor Deus, que está colocando fogo nessa cidade, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Que privilégio conhecer a minha família da BIBJC. Obrigado, Senhor Deus. Pai, obrigado por esse homem de Deus que levantou a sua mão nessa noite, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não o conheço, mas o Senhor conhece. Eu não sei o nome dele, mas o Senhor sabe. Pai, eu tenho absoluta certeza que aqui nessa igreja, esse nosso irmão encontrará águas tranquilas, pastos verdejantes e aprisco seguro. Pai, cuide dele, Senhor Deus. Pai, sabemos que aqui ele terá uma célula, uma família, Senhor Deus, para cuidar dele. Ele será pastoreado, será amado, será discipulado. Então, Senhor Deus, desde já, que esse amado irmão se sinta abraçado, cuidado e recebido pela família do reino de Deus, representada pela BIBJC. Senhor, nós oramos por cada homem aqui, por cada esposo, por cada pai, por cada filho. Oro, Senhor Deus, pelo pastor desta igreja, pastor Marcos Petrucci, meu mentor, Senhor, meu pastor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. A vida dele, Senhor Deus, me inspira. Seu ministério me inspira. Mas não só a mim, mas centenas de outros pastores. Por isso te pedimos que tu continua cobrindo a vida do teu filho com as ricas e poderosas bênçãos do Senhor. Abençoe a vida da Kelly, Senhor Deus. Abençoe a vida do Davi, abençoe a vida da Larissa.
Cuida, Senhor Deus, de todos os líderes desse ministério. Cuida, Senhor Deus, desta igreja. Obrigado, Senhor Deus, por essa conferência. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito grato. Nessa noite eu estou. No nome de Jesus. Amém, amém.